Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Pera aí, então você se identificou? Não, calma aí, calma aí. Bora mudar isso de uma vez, vamos? Eu sou o Futuro e eu vou falar tudo que você precisa saber pra melhorar a sua marcação aí, que parece mais um convite de boas-vindas. Então fica até o final, preste bastante atenção em tudo porque eu vou correr e você vai ter que me acompanhar. Vamos começar pelas mecânicas de marcação. Primeiro, vocês já sabem, a gente aprende no tutorial do jogo que a posição de defesa, quando você segura o LT no controle ou Ctrl no teclado, serve para bloquear chutes e passes. Mas você sabia que você pode se movimentar muito rápido enquanto continua segurando esse botão? Ah, então você duvida. Então se liga nesse vídeo. Mesmo o atacante correndo com a bola no pé, eu consigo acompanhar ele usando o botão do A do controle ou o C do teclado, onde dou esse dash aqui pro lado. Dessa forma eu me mantenho na frente dele o tempo todo como uma parede. Por isso abuse bastante desse botão para se movimentar enquanto você estiver na marcação. Mas e agora, quando o cara passar por você ou simplesmente boostar? É verdade, segurando o botão de defesa não dá para acompanhar um cara boostado e nem dando o avanço de bola. Mas tem um jeito certo de você fazer isso. Você vai precisar masterizar essa movimentação aqui. Segurando o botão de defesa, você aperta o dash e logo em seguida começa a correr. Isso impede que você acabe tendo esse delay chato na hora de dar a meia volta. E o bot? Quando é que eu tenho que dar, Futuri? Pô, você quer que eu diga tudo também? Não, calma, tô brincando, presta atenção. O bot básico, o Teco, é bem seguro e confiável porque você não perde muito tempo nele. Eu recomendo usar ele quando o cara tiver acabado de pegar a bola no pé, seja recebendo um passe, ou quando ele tá driblando lá de um lado pro outro e naquele milésimo de segundo que a bola para no pé dele, você dá o bote e pega a bola do fominha. E o carrinho? Esse é perigoso. Recomendo que evite a todo custo usar ele, mas quando você vai usar? Quando o cara estiver passando por você, você precisa alcançar ele antes que passe ou chute a bola. Desse jeito, sempre em direção ao seu gol. Porque assim você já consegue se adiantar e como o carrinho vai bem longe, você não fica tão para trás. E o chapéu é o mais fácil, quando o cara levantar a bola, basta você ficar apertando o botão de passe que você vai tirar a bola dele. Só cuidado porque você não pode ficar segurando o LT, senão o passe não vai sair. Masterize e treine bastante porque esses vão ser os fundamentos na próxima parte. A aproximação. Na hora de marcar um cara, mantenha-se sempre na frente e próximo a ele. Não tente marcar duas pessoas ao mesmo tempo, ficando entre as duas, ou você tem grande chance de não marcar nenhum, nem outro. Por isso, aproxime-se e cole no seu oponente, sem dar nenhum espaço, e espere seus movimentos mantendo-se sempre na frente dele, usando as mecânicas que disse para masterizar antes. A regra muda caso você seja o zagueiro, famoso último homem. No 1 contra 1, ou principalmente no 1 contra 2, mesmo que esteja distante e não consiga bloquear nenhum passe, mantenha-se distante. Guarde seu boost e espere. Qualquer erro aqui pode deixar o seu goleiro na fogueira, por isso é melhor esperar o momento certo para dar um bote. E outra dica é, priorize marcar o cara que não tá com a bola, pois é melhor que seu goleiro faça 1v1 com bola no chão do que defender um chute de voleio, porque o cara que você não marcou recebeu um passo por cima. Agora vamos falar do posicionamento. A marcação muda em diferentes situações do jogo, então preste minha atenção. Se você está no escanteio adversário, tampar o caminho de passe do seu marcado de volta para o goleiro é uma ótima opção para pressioná-lo a mandar um passe desesperado para outra pessoa. Agora, se você está nas laterais do campo, o oponente vai ter muito espaço para jogar. Então aqui você vai ter que ser sagaz. Olhe o minimapa e veja para quem ele tem mais chance de fazer um passe. E bloqueie essa opção, que normalmente é no meio de campo, mais à frente, na mesma lateral, ou na área. Fique atento e se prepare para dar aquele pulo se for preciso. Se o seu oponente agora estiver no escanteio, se preparando para cruzar na sua área, bloquear esse caminho é o mais óbvio. Mas, se ele estiver se recuperando de uma tentativa falha de cruzamento, bloquear o caminho do passe que recomeçaria a jogada pode ser a melhor opção. Não esqueça de usar o minimapa a seu favor. Agora, se o oponente estiver no meio do campo, e ainda mais, se estiver perto da sua área, sua posição deverá ser sempre na frente dele. Isso é, fique entre ele e o seu gol, a uma distância maior que normalmente ficaria. Isso impede que ele consiga passar por você boostando e ter um espaço limpo para poder chutar. Aqui é um lugar onde você não pode abrir um ângulo nem por um segundo. Por isso, é mais seguro que você mantenha essa distância maior e espere a animação de chute para poder bloquear. Ei, boy.
É, foi só um teste, boy. Só um teste, meu filho. Apagar não, foi só um. Pera aí, então quer dizer que tudo que eu falei até agora foi muito óbvio? Você já sabia de tudo? Beleza, bichão, então vamos lá, agora vamos aumentar o nível. A gente sabe que no meta atual tem uns cruzamentos na área impossíveis de defender. Ou você nunca se deparou com cenas como essas? Por isso, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Quando você estiver na área marcando aquele atacante, mantenha-se sempre na mesma reta que ele, na mesma linha vertical. E a uma distância segura, nem tão longe e nem tão perto. O seu olho deve estar principalmente no minimapa, vendo aonde o passe de cruzamento vai cair. Tirar a bola de cabeça atualmente é muito complicado, por isso eu recomendo que você se foque mais em bloquear os chutes. Então, em qual situação você vai tirar de cabeça e você vai bloquear o chute? Se o passe for alto e muito distante, dificilmente você vai conseguir tirar de cabeça. Por isso, booste na frente da perna do atacante e pule, bloqueando de cabeça o voleio. Sempre segurando o LT para poder sair esse salto mais alto e mais centrado. Agora, se o passe for alto e curto, esse chute vai sair bem rápido, então basta que você pule na frente da perna do atacante e você vai bloquear esse chute. Se o passe for rasteiro, se mantenha no chão, na posição de defesa, e espere a direção do chute para usar o dash e bloquear. Treine essa noção espacial para tentar bloquear sempre os cantos do gol, já que os atacantes normalmente miram mais nessa região. Agora, caso você tenha perdido o ônibus e deixado o atacante passar, a sua melhor opção é rezar por um passe curto e ruim, para conseguir tirar de cabeça, chegando antes dele. Porque se for longo, você não alcança nem arremessando o sapato na cara dele. Mas se você estiver colado atrás dele, experimenta dar esse pulo para dentro do boneco quando ele for chutar. Exige um pouco de sorte, mas talvez você tire uma bola lindamente, e seu goleiro agradece. Se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar aquele comentário maneiro para me motivar a continuar trazendo mais vídeos. Aproveita e manda para aquele zagueiro do seu time que deixa todas as bolas passar. Certo, então tudo se resume a bloquear os chutes? Não, você também pode tirar de cabeça e o melhor momento para isso é quando o passe vem em meia bomba, nem alto e nem rasteiro. Aí sim tirar de cabeça é uma boa opção. Mas aí você teria que ficar olhando para a tela, olhando para o atacante e para o minimapa ao mesmo tempo. Eu prefiro bloquear. O que você vai fazer? Aí eu já deixo contigo. Eu sou o Futuri e até o próximo vídeo.